Em pouco mais de 10 dias, a lei que promete mudar radicalmente o visual das ruas e avenidas de São Paulo entra em vigor. Até o dia 1º de janeiro, outdoors e vários outros tipos de comunicação visual terão que ser retirados. Mas até agora pouco mudou na paisagem da capital. A Justiça já concedeu 2 liminares, uma para uma empresa e outra para a Associação Comercial de São Paulo. E essas liminares mantêm os anúncios dessas empresas como estão. Bom, para a gente entender mais dessa história, vamos agora mostrar uma reportagem que revela detalhadamente o que determina a lei da poluição visual. O SPTV ouviu também a opinião de urbanistas sobre as novas restrições. São Paulo é da propaganda. Anúncios de todos os tipos em todos os lugares. Do alto dos prédios às fachadas de pequenas lojas. Eu acho que propaganda é importante, toda empresa tem que fazer, mas talvez tivesse que ser um pouco mais feito de outra maneira, bem feito. Porque a gente olha, na verdade eu só vejo os outdoors em volta e é difícil você pegar a informação que está contida ali. A simulação mostra como ficaria um trecho da Avenida 23 de Maio sem os outdoors. É esse o objetivo da Prefeitura, com a Lei Cidade Limpa, que vale a partir do dia 1º de janeiro. Qual é a referência que São Paulo tem? Que cara que São Paulo tem? Todo mundo vem e fala que São Paulo é feio, adora a noite, adora vir no restaurante, mas fala que São Paulo é horrorosa. Pela lei, os outdoors e anúncios luminosos ficam proibidos, assim como a propaganda em veículos, inclusive táxis e ônibus. Painéis em laterais de prédios também são vetados. Anúncios de compra e venda de imóveis devem ter no máximo 1 metro quadrado. Em anúncios indicativos, como os de nome de lojas, o tamanho e a quantidade passam a ser controlados. Numa fachada com até 10 metros quadrados, por exemplo, a área total do anúncio não pode passar de 1,5 metros quadrados. Se a fachada tiver de 10 a 100 metros quadrados, o anúncio não pode ultrapassar 4 metros quadrados e nem ficar a mais de 5 metros de altura do chão. Para os anúncios indicativos, o prazo de adaptação é mais longo, vale até 31 de março. Indicações de horário de atendimento e estacionamento são permitidas, mas não devem ser colocadas na calçada. Cartazes de eventos culturais podem ser utilizados no local do evento. A diretora de Meio Ambiente da Prefeitura explica na prática alguns pontos da lei. Cartazes com promoções. Só com o nome da loja. Promoção ele só pode pôr dentro da loja. Ou faz como o supermercado faz, por exemplo. Faz aquelas revistinhas e entrega no consumidor dele. O pessoal vai ter que ser bem criativo. Postos de gasolina. A princípio está tudo errado. Ele não poderia ter posto a logomarca ali, confundindo com o preço, confundindo com informações da sob nova direção. Ele tem que escolher o que ele vai pôr de uma forma organizada. É uma informação, qual que ele quer. Mas sobra algum espaço onde a publicidade externa vai ser permitida? Todo equipamento que tiver no espaço público vai estar absorvendo essa mídia exterior. Hoje você pode ver em alguns lugares da cidade, já tem aquele abrigo de ônibus com banquinho e com a propaganda atrás. Além de iluminar, fica gostoso. O táxi, por exemplo, não vai poder mais. São Paulo tem 15 mil outdoors luminosos e faltam só 2 semanas para que os responsáveis por essa propaganda externa retirem os anúncios das ruas da cidade. Aqui na Consolação, o visual da avenida continua o mesmo, enquanto a questão é discutida na Justiça. A Associação Comercial de São Paulo e uma empresa de propaganda conseguiram liminar que suspende a proibição da publicidade. O Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo também vai brigar na Justiça por esse direito. O CEPEX está de pleno acordo que a Prefeitura haja rápida e imediatamente, retirando a propaganda indevida e não regulamentada. Mas não pode, sob nenhum aspecto, eliminar o direito à propaganda. Nós vamos lutar por isso. Nós vamos recorrer das decisões judiciais que vierem contrárias aos nossos interesses. Vamos discutir isso até o final, porque nós entendemos que a lei é absolutamente inconstitucional. Este professor de arquitetura considera que há um exagero de publicidade em São Paulo. Nessas condições você tem um estresse visual, esse efeito psicossomático, que vem a somar hoje com os outros males que geram realmente baixa qualidade de vida. Hoje se mensura em quilômetros e quilômetros quadrados a extensão do anúncio publicitário na cidade, sem um mínimo respeito ao lugar público e sem um mínimo respeito ao cidadão com relação à necessidade da sua qualidade de vida. Para este arquiteto, a medida é importante, mas radical. Ele diz que a redução da iluminação em algumas avenidas é um dos pontos negativos. Existem prédios também que são muito feios, que são medíocres, onde
Gisele Bündchen de 20 metros de altura é mais bonito do que um prédio maltratado ou um prédio medíocre. E a multa para quem descumprir a lei Cidade Limpa é de, no mínimo, R$10 mil. Nós recebemos aqui no estúdio do SPTV o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. A prefeitura vai fazer cumprir a lei a partir do dia 2 de janeiro, quer dizer, as empresas vão ser multadas a partir daí? Vai, Chico. Estamos constituindo equipes para atuar na cidade inteira, em todas as subprefeituras. Essas equipes, elas funcionam a partir do dia 2 de janeiro e, evidentemente, para fazer cumprir a lei. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. A poluição é um dos principais problemas da cidade. A sonora, a do ar e a visual. Essa é a poluição visual e a prefeitura vai ser muito rigorosa, existe a lei e a lei existe para ser cumprida. Agora, não é só no centro ou nos bairros nobres não, né, prefeito? Porque o que a gente vê é que muitos anúncios são criativos, são até bonitos, são de empresas estabelecidas, regulares. Esses anúncios vão ter que ser retirados. Agora, por exemplo, na periferia da capital, pode ser que a fiscalização não chegue, é isso que as pessoas temem. Não, porque a fiscalização vai ser constituída por subprefeituras, em todas as subprefeituras. Portanto, em toda a cidade de São Paulo. Prefeito, não, pode falar. Não é muito radical, como disse aí o arquiteto, não é muito radical, porque há certos lugares que a publicidade até ajuda a melhorar a paisagem. O Chico, radical é a postura dos publicitários. Hoje é uma agressividade muito intensa em relação à cidade de São Paulo. Eu até admito, na medida em que você implante essa lei e a cidade fique limpa, que você admita daí com uma nova lei pontos de exceção. Por exemplo, mobiliário urbano. Fazer publicidade no mobiliário urbano, que possa reformá-lo, banheiros públicos, pontos de ônibus, e usando a receita para continuar a combater a poluição visual. Por exemplo, enterrando fios e cabos. Mas agora nós chegamos à conclusão, e eu me empenhei pessoalmente, toda a equipe, os secretários, que a única maneira de você combater a poluição visual na cidade de São Paulo é essa lei, uma lei rigorosa, dura, que penaliza, infelizmente, alguns bons anunciantes, mas a prefeitura vai estar ao lado deles para procurar direcioná-los para outras maneiras de anúncio, de publicidade, que uma cidade de 11 milhões de habitantes comporta. E se alguém quiser fazer obra de arte, pode? Fazer grafite, por exemplo, para enfeitar certos muros, certos lugares? Não sendo publicidade, pode. Você tem hoje um programa da prefeitura em parceria com as ONGs e grafiteiros, e eles estão fazendo essas obras de artes, por exemplo, em todos os muros do cemitério da cidade de São Paulo. E está ficando muito bonito. Prefeito, essa transição para o mobiliário urbano, ela vai se dar de que forma? Vai haver uma licitação pública, alguém vai explorar, não há risco de uma empresa só ser beneficiada? Bom, em primeiro lugar, eu tenho algumas dúvidas em relação a essa lei. É uma lei que deve ser apresentada pela prefeitura, encaminhada à Câmara Municipal e aprovada. Sim. E no caso de nós decidirmos encaminhar essa lei, ela tem que ser muito debatida com todos, inclusive com esses anunciantes, os bons anunciantes da cidade de São Paulo, publicitários, que hoje vão deixar de prestar o seu serviço e que podem participar da elaboração dessa lei. É correto que seja assim. Bom, prefeito, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque o senhor está agora enfrentando um dos períodos mais difíceis do ano em São Paulo, que é o período das chuvas. É verdade. Né? E a prefeitura disse que um dos grandes problemas é o lixo, né, que as pessoas precisam saber a hora de depositar o lixo para pôr no caminhão. Só que eu recebi aqui telefonema de telespectador que disse, olha, primeiro que eu não consigo saber exatamente que hora vai passar o caminhão, porque essa informação não me é disponibilizada. Nós mostramos aí problemas sérios para obter essa informação. Segundo, que eu disse assim, eu saio de casa para trabalhar às 6h30 da manhã. Eu não posso deixar alguém em casa, não tem ninguém para 1 hora antes da 1 da tarde colocar o lixo lá fora. Como é que fica essa situação? Olha, Chico, aí precisa haver bom senso. Existe de parte da prefeitura, mas também em relação aos paulistanos. É evidente que numa época de chuva, se o lixo está na rua quando a chuva cai, o lixo vai embora e entope os bueiros com mais facilidade. Então, a comunidade tem que se organizar, os moradores de rua, ver aqueles que não saem de casa, faz um acordo, um entendimento. É importante essa colaboração da população. A prefeitura faz a sua parte, tem às vezes os seus equívocos, os equívocos são punidos quando é em relação às empresas, mas a população também tem que colaborar. Todos colaborando, a gente diminui bastante as consequências da chuva intensa. Porque São Paulo, infelizmente, em função da extensão da pavimentação na cidade de São Paulo, é evidente que a gente tem que adotar algumas posturas. E a participação da comunidade, da cidade, do paulistano é muito importante. A prefeitura tem feito essa parte de limpeza de bocas de lobo, limpeza de piscinão? Como é que está o estado hoje? Tem feito, está funcionando adequadamente. Do escoamento de água, que é da responsabilidade da prefeitura? Está acontecendo com bastante tranquilidade, como deveria ser. A limpeza tem sido feita. Prefeito, mas isso aí que a gente está vendo, isso não é só lixo que entope, né? Isso é um problema da cidade que está impermeabilizada, né?
Eu estava dizendo agora há pouco, o asfalto é demasiado, quer dizer, São Paulo é uma cidade talvez com o maior índice de asfalto no mundo. Há alguma proposta para reduzir isso? Sim. Por exemplo, havia um projeto recente que eu vi em Buenos Aires, para na área central da cidade os prédios terem grama no teto do prédio, que é para filtrar a água e fazer descer mais devagar. Isso é um projeto paliativo, um projeto de médio prazo no sentido de reformar edificações resistentes. Você já tem uma nova legislação que é muito exigente em relação às novas edificações. E também a Prefeitura continuar investindo, aumentando as áreas permeáveis, mais jardins, mais parques, mais praças, aumentando a reforma das galerias, que hoje é uma galeria envelhecida, e melhorando a limpeza, o que tem sido feito. Os piscinões, as galerias, as bocas de lobo, fiscalização com muita transparência, com muito rigor, usando os mecanismos de tecnologia, internet, para que a gente possa melhorar essas questões. Okay. Muito obrigado, prefeito Gilberto Kassab, pela sua participação aqui no SPTV. Obrigada, prefeito. Obrigado, Boa Chico. tarde. Obrigado, Carlos.